Ok. Sadashiva Samarambam, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishvaro Guratemeti, Multideva Vibhagne, Vyomuvada Vyapta Dehaya, Dakshinamurtya Namaha. Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Ama Gocharam Govindam Paramananda Satiguru Pranato Mahal Shanti, Shanti, Shanti. Vamos, Shanti. Ok, Arlene, podemos começar. Eu vou começar então com a do José Roberto. Ele começa. O José Roberto da nossa página Facebook? Isso, aquele lá que sempre está perguntando. No livro do James, A Essência da Iluminação, ali na página 84, 85, ele diz assim: o corpo causal se parece com uma memória, no sentido de que ele recicla as experiências, mas ele não tem memória. Ele está incrivelmente presente e ciente, uma vez que ele é a eterna e sempre presente consciência universal em sua forma original. Aí, em outro trecho do mesmo livro, James diz: por que o corpo causal é inimigo da investigação do ser? Resposta: porque ele produz muitas opiniões preconceituosas que nublam a mente e dificultam a discriminação. A minha dúvida é: como ele, o corpo causal, pode ser consciência universal e, ao mesmo tempo, ser inimigo da investigação do ser? Só para esclarecer uma coisa, que o corpo causal, ou o corpo macrocósmico causal do universo, né, é uma forma de memória extremamente condensada, né, sutil, de tudo aquilo que é conhecido e experienciado, né? Toda a informação, toda a experiência, todo o conhecimento é registrado no corpo causal. Mas o corpo causal não é autoconsciente. Então, o James colocou ali que ele é consciente e não é, eu esqueci exatamente o que ele disse, mas ele dá a entender que o corpo causal é autoconsciente. O que eu quero enfatizar é que o corpo causal é um reflexo da consciência original, entendeu? Em Maya. Então, em Maya, ele produz imediatamente o corpo macrocósmico causal do universo, onde aparece no micro, né, o corpo microcósmico causal de todos os vivos do universo. Então, essa é uma distinção importante. Ele não é autoconsciente, o corpo causal, entendeu? Ele é um reflexo da consciência em Maya. Né? É a dualidade, uma das dualidades mais primordiais. Então, um outro aspecto da pergunta é por que o corpo causal, ele muitas vezes é referido como ignorância. É isso, Wanda? Arlindo, no trecho, o James coloca: o corpo causal se parece com uma memória. Ele não afirma que é uma memória. Se parece. Então tá. No sentido que ele recria experiências. Eu acho que aquela tendência das vássanas a repetirem, né? Exatamente. Então, vamos devagar, porque tem muito material nessa pergunta. Tá. O corpo causal, ele recicla todas as impressões passadas, tá? Tanto do ponto de vista macrocósmico como microcósmico. Então, todas as experiências passadas, elas são registradas esse sistema muito denso, né, condensado de memórias, né? Então, ele aparece como uma memória, mas comparado com a memória do indivíduo em sua mente e consciência, é uma memória que não é exatamente como a memória do indivíduo. A memória do indivíduo é uma memória no corpo sutil, que é o que caracteriza a mente consciente do Jiva. O corpo causal é a mente inconsciente do universo ou a mente subconsciente do indivíduo.
subconsciente ou inconsciente, do ponto de vista macrocósmico, sistema de memórias que não estão à disposição. A primeira coisa é que o corpo macrocósmico do universo, ou a mente coletiva, né, universal, subconsciente, como o próprio diz a palavra, é uma mente inconsciente. Então, não tem um jiva, uma entidade conhecedora, experienciadora, que conscientemente tem acesso a todas aquelas vasanas, todas aquelas impressões, aqueles registros de experiências passadas, né? Então, não existe a questão de um indivíduo experienciador e conhecedor é fora de propósito, né? Mas aquele ali é o material, é a matéria-prima do universo, da criação. O universo existe, do ponto de vista macrocósmico, como potencial, como semente, né? Então, existe tudo ali, mas ainda assim não manifesto. Então, é a memória de tudo que existe no universo ou é o aspecto semente, o potencial do universo que existe e que não existe? É sempre a mesma história, né? A nossa analogia mais comum é a semente e a árvore. Quando a gente analisa a semente, ou a gente investiga ou abre a semente, a gente não encontra a árvore. Mas, ainda assim, aquela semente, num clima, numa condição favorável, num solo favorável, num clima favorável, ela contém a árvore. Então, a árvore está na semente ou não está na semente? Ela está e não está. Ela está como potential, como potencial. Ela está como possibilidade. Do mesmo modo, o universo existe nessa condição semente e ele se manifesta, né, como o aspecto material e mental, né, de todo o universo que nós conhecemos. Então, não é uma entidade consciente, e do ponto de vista do indivíduo, as nossas vasanas não é um material consciente. Todos nós sabemos que as vasanas, elas residem no nosso subconsciente e elas se manifestam apesar de nossos desejos e aversões. A gente pode não querer uma certa tendência, né, uma certa vasana, uma certa predisposição de pensar e agir do mesmo de um certo modo. A gente pode insistentemente dizer não quero mais fazer isso, mas determinadas materiais, né, do nosso corpo causal, ele se manifesta de tal modo, como se diz a palavra, involuntário, está além da nossa vontade, tá? Então, ele existe no nosso subconsciente e ele constantemente se manifesta como uma tendência de pensar e agir de um certo modo. Tá? Todos nós nascemos como fruto de todo esse corpo causal, né? a nossa carga de vasanas, e nós operamos no mundo com base a todo esse material causal, que, em palavras ocidentais modernas, que é a nossa mente subconsciente. Então, sendo isso um material inconsciente, ele nos opera, eles têm um impacto, eles condicionam a nossa experiência, mas, ainda assim, é todo um sistema mecânico, automático, que, além involuntário. Então, nós podemos compreender o nosso corpo causal, que é muito sutil, só através da inferência, da observação dos efeitos de uma causa. Se existe um efeito, isso necessariamente implica dizer que uma causa está por trás disso, né? Do mesmo modo que, se existe um relógio, o relógio é prova incontestável de que existe o fazedor de relógio, né? O relojoeiro, né? Nos tempos passados, os relógios eram assemblados, né? Então, não existe um relógio que não implique a existência do relojoeiro. Do mesmo modo, não existe uma tendência de pensar e agir sem que uma vasana, uma predisposição inconsciente, exista, né, como fonte daquela tendência repetitiva. Então, as vasanas, ou o nosso corpo causal, são impressões, são memórias, mas são memórias, são registros inconscientes, que é diferente do nosso sistema de memória
consciente. Eu, quando quero falar em português, eu tenho que conscientemente acessar o meu sistema de memória e tentar buscar aquelas palavras, entendeu? De modos diferentes, às vezes procurando a palavra em inglês, às vezes em italiano, pedindo ajuda a vocês, etc. Então, conscientemente, a gente tem acesso ao nosso sistema de memória de nosso corpo sutil, mas nós não temos acesso consciente ao nosso sistema de memória do nosso corpo causal. É um programa natural, né? Daí a dificuldade de processar crescimento espiritual, porque nós temos que transformar o nosso subconsciente, né? Essa força chamada vasanas condicionam os nossos pensamentos e ações. Eles precisam ser remoldados, né? Eles precisam ser reprogramados, e gradualmente a gente desenvolve tendências que sejam propícias à nossa investigação do ser, ao nosso crescimento espiritual. É um processo gradual que, ultimamente, eu tenho insistido em dizer que é inevitável, que não pode ser evitado. É parte do processo de preparação da nossa mente consciente. A nossa mente consciente precisa ser governada ou influenciada ou regulada por vasanas que sejam propícias à moksha, né? À liberação, ao autoconhecimento. Então, nós precisamos de reprogramar o nosso corpo causal, que é uma forma de memória muito sutil, que requer um tempo, né? Um tempo de reprogramação dessas memórias que são depositadas no subconsciente. O que mais que diz a pergunta, Wanda? Então, o Marcos Lobe até fez um comentário que parece que o corpo causal seria uma espécie de banco de dados dinâmico, né? Ele continua aqui. Eu acho que entra naquela parte lá de perguntas e respostas. Por que o corpo causal é inimigo da investigação do ser? Essa é a mesma pergunta ainda do Zé Roberto, né? Porque o Zé Roberto, ele cita o trechinho, né, que o James fala que o corpo causal não é uma memória, mas age como se fosse ao repetir experiências, né? Sim. E aí lá na outra página, que acho que entra aquela, sabe as perguntas e respostas que o James coloca no final de cada capítulo? Sim. Aí tem lá a pergunta 31. Por que o corpo causal é inimigo da investigação do ser? Aí a resposta. Porque ele produz muitas opiniões preconceituosas, nublam a mente e dificultam a discriminação. Agora, posso comentar? Sim. Esse é um ponto interessante, porque o corpo causal, ele é um inimigo do nosso crescimento espiritual, é um inimigo do nosso progresso espiritual, na medida que ele é condicionado por material baseados na autoignorância. Em outras palavras, nós temos uma carga de vasanas, todas elas baseadas na ignorância da real natureza do ser. Então, essas vasanas, elas vão continuar a reforçar a nossa autoignorância e o sofrimento humano, né? Agora, imagine a situação que, gradualmente, nós vamos reprogramando o nosso corpo causal, transformando o nosso corpo causal de tal modo que o nosso corpo causal já não seja um obstáculo, mas seja um auxílio, entendeu? Por isso que a gente diz o objetivo do buscador da verdade é o de cultivar, desenvolver e manter uma mente satívica, ou um corpo causal, um corpo de vasanas, entendeu? Baseados, na verdade, baseados no autoconhecimento. Em outras palavras, a gente precisa de aprender a pensar corretamente. A gente precisa expor as nossas mentes aos ensinamentos das Escrituras de tal modo que a gente desenvolva vasanas que nos auxiliam a realizar e reter o conhecimento do ser, o conhecimento da verdade. Então, não são todas as vasanas que são inimigas da autoinvestigação, mas as vasanas que são baseadas na autoignorância, elas são absolutamente os inimigos número 1 da autoinvestigação do Jiva, né? Porque elas vão continuadamente
elas vão ficar pressionando a mente consciente com aquelas ideias, sentimentos e emoções que vão compelir o jiva a agir de modo auto-ignorante, de modo auto-insultante, de modo auto-limitante, reforçando a ideia de que eu sou um indivíduo limitado, eu preciso de amor, eu preciso de validação, eu preciso disso, me dê isso, me dê aquilo, por favor, me ajude. Então, todas essas memórias sutilíssimas que condicionam a nossa mente consciente, todas essas memórias baseadas na ignorância da real natureza do ser, elas são um obstáculo mais profundo, porque são sutis, elas são depositadas na mente subconsciente do indivíduo, a gente não tem um acesso direto, quando a gente vê, elas já não estão operando, entendeu? Mas a gente tem que imaginar que nesse processo de expor a mente aos conhecimentos das escrituras, nós estamos reprogramando a nossa carga de vasanas de tal modo a desenvolver e manter uma vasana load, uma carga de vasanas que são de total apoio e auxílio à nossa autoinvestigação e à nossa autorrealização. Você entendeu, Wanda? Eu entendi, sim, perfeitamente. Acho que já até respondeu a questão dele, mas eu vou ler aqui. Aí a dúvida dele é: como o corpo causal pode ser consciência universal e, ao mesmo tempo, ser inimigo da investigação do ser? Acho que você já respondeu, que não é consciência universal, né? Não é a consciência, é o reflexo. É o reflexo. Ô, Naga, uma vez o José Roberto comentou esse trecho no grupo, e agora está mais tranquilo, dá para eu falar aqui, porque eu tinha escrito no chat. E a consideração que eu fiz na época é que na frase o James coloca assim, que o corpo causal será o corpo causal, consciência universal em sua forma original, né? Então, eu fiquei pensando que talvez ele use forma, porque é a forma mais sutil da consciência é o corpo causal. E a palavra universal, ou seja, porque é a consciência da criação, né? Em sua forma mais sutil. É universal, mas mas ainda é consciência repetida. É universal porque não é pessoal, entendeu? Uhum. Ela é o corpo causal macrocósmico, é um fenômeno impessoal. O fenômeno pessoal ocorre somente no corpo sutil do indivíduo, onde ele se sente, né? Ele se torna autoconsciente e assume a propriedade da consciência, a propriedade das minhas vasanas, o meu karma, os meus pensamentos, o senso de ownership, né? Eu sou o pensador, sou o originador, aquilo ali ocorre somente no corpo sutil. Então, a nível causal, tudo ocorre de modo impessoal ou universal. A gente pode dizer assim também. Aí tem aquela questão da intuição, né? As pessoas confiarem na própria intuição, né? E colocar isso como parâmetro de crescimento espiritual, né? Essa história de intuição é uma história um pouco delicada, porque intuição, no meu entendimento, quase sempre se refere a uma sensação vaga, imprecisa, meia consciente, meia inconsciente, entendeu? Uma sensação, um sentimento, é uma coisa vaga, entendeu? E Vedanta é uma ciência, quando você esoterismo e no misticismo, então essas intuições, essas coisas, mas o Vedanta é uma ciência muito clara e a gente tem que simplesmente compreender a linguagem do Vedanta, compreender e esse conceito de intuição passa a ser irrelevante, entendeu? A gente quer realmente saber, conhecer, compreender, assimilar de modo claro esses ensinamentos que vão neutralizando a nossa ignorância. E caso contrário, o que seria a intuição, entendeu? Eu estou
estou sentindo uma coisa aqui, aí todo mundo diz, essa é uma intuição, esse sentimento. Mas o sentimento nada mais é do que uma vássana, entendeu? Que está pressionando o seu corpo sutil e condicionando você a pensar, sentir e agir de um certo modo, né? Então, tudo que vem do corpo causal, a gente poderia dizer é uma intuição, porque é uma memória subconsciente que determina uma tendência nossa de sentir, pensar e agir de determinados modos, né? Vamos para a segunda, então, Arlindo? Sim. Não lembro quem mandou essa daqui agora. O pessoal tem mandado pelo e-mail, aí eu copio a pergunta e esqueço quem mandou. O ensino inicial do Vedanta é discriminar o ser dos objetos que aparecem no ser. Depois desse estágio inicial, qual seria o outro estágio do ensino de Vedanta? Já li que é a não diferenciação entre a consciência e os objetos que aparecem nela. Como entender isso? Que a consciência e os objetos que aparecem nela são a única e mesma coisa. O início da pergunta afirma que o ensinamento mais básico e elementar do Vedanta é discriminar, né, a consciência dos objetos que aparecem dentro dela. Então, eu quero fazer uma ressalta que essa ferramenta do Vedanta, chamada Viveka, né, discriminação entre o sujeito e objetos que aparecem dentro da consciência, é uma ferramenta não básica e elementar, mas é uma ferramenta ou é uma prática final do Vedanta, entendeu? É muito avançada. Você conseguir discriminar a consciência, o ser, da mente ou do intelecto, que são fundamentalmente objetos aparecendo dentro de minha consciência, essa discriminação entre sujeitos e objetos não é a ferramenta ou a prática mais elementar, é a prática mais profunda do Vedanta, prática a qual requer uma mente altamente purificada e preparada. Então, essa discriminação, Satyanitya, discriminação a consciência e os objetos, ela requer um processo de preparação, purificação da mente, uma mente capaz de discriminar. Você veja, entre as qualificações necessárias para a realização do ser pleno como você mesmo, a primeira, em todas as listas das discriminações, das qualificações, é a capacidade de discriminação, a Viveka, discrimination, né? Sempre é o número 1. Por quê? Porque todos nós sabemos como discriminar, como discernir, discriminar entre os objetos no campo. Mas nós sabemos discriminar, né, num certo modo, entre os objetos que eu gosto e que eu não gosto, que eu quero e que eu não quero, que me atraem e que me repulsam. Me repulsam? Repulsam? Então, essa discriminação, essa capacidade discriminativa, nós temos, mas a um nível muito mais rudimentar, muito mais grosseiro, discriminar entre os objetos. Mas você discriminar o objeto do sujeito, e quanto mais sutil for o objeto, mais difícil é essa discriminação. Por que a Wanda está rindo tanto? Está sorrindo tanto? Não importa. Então, discriminar a consciência, o sujeito desses objetos sutis, tais quais as emoções, as sensações, as mentes, as noções intelectuais, os pensamentos, etc., requer uma mente muito bem preparada, muito bem purificada. Então, os ensinamentos realmente elementares do Vedanta são os ensinamentos contidos naquilo que nós chamamos de Karma Yoga. Karma Yoga são os ensinamentos que vão preparar, qualificar a mente para essa discriminação sujeito-objeto. Essa discriminação Satyamitya. Entendeu? O Karma Yoga é uma ciência linda, maravilhosa, que é a capacidade de discriminar
entre os objetos, não discriminar Satya e Mithya. Karma Yoga eu vou discriminar entre os objetos do filtro e eu vou discriminar de tal modo que eu vou sempre optar por aquilo que é dármico em oposição àquilo que é dármico, entendeu? Então, você vai constantemente governar a sua vida através do Dharma. Não existe nenhum mal em seguir os objetos, né, em buscar objetos de segurança e de prazer, e de recreação, e de entretenimento, etc. Não existe nenhum problema de buscar dinheiro, né, fama, prestígio, desde que nós façamos tudo isso de modo absolutamente dármico, sem jamais quebrar ou violar as leis e as regras de Ishvara, né, do sistema, do campo dármico. Então, a nossa capacidade de discriminar, e nas nossas aulas recentes sobre Karma Yoga, ficou bem claro que não é tão fácil discriminar entre Dharma e Adharma. É uma coisa que a gente tem que manter uma atenção, uma vigilância muito grande, a gente tem que submeter a mente às escrituras sobre Dharma, Karma, compreender essas leis e depois começar a harmonizar, a adequar nossa vida segundo esses princípios, essas leis de Ishvara, essas leis naturais de Ishvara. Por quê? Porque fazendo isso, a gente cultiva, desenvolve uma mente tranquila e relaxada. Aquela, a gente diz em português, eu quero uma consciência tranquila, uma mente tranquila. Eu quero ter a possibilidade de noite deitar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir 6, 8 horas de sono tranquilo, sem nenhum senso de conflito, culpa, arrependimento, medo, aflição. Então, somente através da compreensão e a harmonização das nossas vidas, segundo essas leis kármicas e dármicas, é que a gente, que é um processo de discriminação entre os objetos do campo, a gente desenvolve uma capacidade discriminativa tão mais sutilizada e capaz de discriminar Satya e Mithya, né? Que é discriminar a consciência da mente do indivíduo, porque toda e qualquer discriminação entre os objetos do campo, nós estamos discriminando entre os objetos e a gente quer seguir o Dharma. Então, todo momento a gente está se perguntando o quê? Qual é a melhor ação? Qual é a melhor resposta? Como é o melhor modo de responder esse estímulo, né? Então, a gente está discriminando tudo isso. No discriminar tudo isso, a gente está desenvolvendo essa mente, esse intelecto, com a capacidade de discriminar a consciência dele mesmo. Se antes o intelecto é que fazia a discriminação entre os objetos, para saber como responder, como seguir o Dharma, entendeu? O intelecto está lá, ele está fazendo essa discriminação. E mais tarde, o mesmo intelecto vai ter que discriminar ele da consciência que está por trás dele. Entendeu? Então, é uma discriminação que ocorre no intelecto do Jiva, mas é extremamente sutil. Ele está discriminando o intelecto da consciência que me ilumina, entendeu? Que me vivifica, que me dá vida, etc, etc. Então, é uma discriminação extremamente sutil e requer certa preparação. Agora, quando a gente diz que o processo discriminação, ou de Viveka, é um processo de negar realidade a todos os objetos, esse é um processo absolutamente necessário, e aí é que encontramos tanto problema no mundo espiritual neo-advaita. Essas pessoas se propõem como professores ou gurus, e eles não compreendendo os ensinamentos das escrituras, eles propõem certas ideias de que você não precisa fazer nada, porque tudo é a consciência. Se tudo é a consciência, então você não precisa de discriminar, porque se tudo é a consciência, você é a consciência. Então, no final das contas, se você vai discriminar você da consciência, e no final das contas você vai chegar à conclusão que tudo é a consciência, então essas pessoas dizem, então por que começar a discriminar? Para começo de conversa, né? Se no final é tudo a consciência, eu vou ter que voltar e dizer, ok, tudo sou eu mesmo, é tudo a consciência. É porque
a menos que esse trabalho seja feito existencialmente, essa compreensão, tudo é somente a consciência, and I am that, eu sou aquilo, a menos que isso seja um processo discriminativo e um conhecimento existencial, por falta de uma palavra mais apropriada, entendeu? Se for um conhecimento, uma compreensão intelectual, mental, superficial, ela não produz o efeito necessário. Qual é o efeito necessário? É uma total convicção de que tudo que existe somente é a consciência. Se essa compreensão for superficial, ela vai permanecer apenas como uma ideia, uma noção, uma boa ideia. Ah, que legal, tudo é a consciência e a consciência é livre. Uau! Então, eu também sou livre, eu também sou a consciência. Mas como a compreensão não produz raízes, não possui raízes, e a ignorância é profundamente arraigada, essas noções de que não, eu sou o indivíduo, eu sou o centro do meu universo, entendeu? E eu sou plantado nesse corpo, nessa minha mente, eu dependo do corpo, e etc, etc. Essa identificação com aquilo que não é a nossa essencial natureza, fundamental, identidade. Então, ela não produz um efeito desejado porque ela não produz essa convicção, essa certeza, esse conhecimento direto, imediato. Eu sou a consciência, tudo é a consciência e tudo é já totalmente livre. Então, dito da boca para fora, como a gente diz em português, é muito fácil, é uma boa ideia, todos gostam de ouvi-lo, mas se ela não libera o indivíduo, né, do seu senso de inadequação, limitação, se não liberta o indivíduo do sofrimento psicológico humano, significa que ela simplesmente foi mais uma ideia entre milhares de outras ideias que a gente fica adotando e mudando constantemente durante o curso da nossa vida, entendeu? Então, quando a gente diz que, no final das contas, o net, discriminar, não sou isso, consciência não é isso, eu não sou aquilo, tudo que aparece dentro do meu campo de percepção, que possa ser objetivado, é um objeto de experiência. E já que está sendo objetivado por mim, por definição lógica, é alguma coisa outra que eu mesmo. Né? Então, como eu estou objetivando qualquer que seja o objeto de experiência, eu excluo o objeto de experiência como se ele fosse a mim mesmo. Isso é um estágio de desenvolvimento da yoga ou de meditação ou espiritual, onde a mente satírica naturalmente começa a produzir experiências sutis, experiências místicas, experiências agradáveis, etc. E o buscador começa a se identificar com aquelas experiências sutis e diz, this is it, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Toda vez que a mente diz é isso, a gente pode descartar, porque se é alguma coisa outra que eu mesmo, só pode ser um objeto, e todo objeto é impermanente. É uma experiência que vem e vai. E aquilo que nós estamos buscando, como nós já sabemos, nós estamos buscando o sujeito. Nós somos aquilo que nós estamos buscando. Então, esse processo é não isso, nada. Qualquer coisa que ocorra no âmbito do meu campo de percepção, de experiência, não é o ser. O ser é aquele que está executando esse processo de investigação. E esse é o aspecto mais sutil daquilo que a gente chama realização do ser, entendeu? Porque o buscador, o investigador está buscando a ele mesmo, fora dele mesmo, até que ele se toque e diz, oh, meu Deus, eu estou buscando a mim mesmo, eu sempre estive aqui fazendo a busca. Né? Mas, de novo, isso, a menos que seja visto claramente, se a ficha não cair claramente, de tal modo que um diz, como eu não consegui ver isso antes, entendeu? Então, se for uma compreensão superficial, ela não vai ter a força, o impacto de produzir essa certeza, essa convicção que imediatamente produz o fim da busca. Então, no final das contas, quando nós dizemos que quando você realiza que você é a luz da consciência e que tudo é somente a consciência, aí somente então as escrituras dizem que a gente pode simplesmente entrar neste novo estágio de compreensão que a gente diz tudo sou eu mesmo.
Mas não eu, o Jiva. Tudo sou eu mesmo, a consciência. Entendeu? Eu compartilho a essência da minha existência com todos os outros seres vivos, os seres inertes e os seres sentientes. Entendeu? Tudo é somente a consciência. Então, isso é uma realização muito importante daquilo que a gente chama de oneness, né? A unificação da manifestação. Mas a unificação, veja bem, não é a unificação que eu e a Wanda somos uma mesma coisa, não. Em Mitya, dualidade é lei, entendeu? Em Mitya, eu e a Wanda somos dois objetos distintos e separados. Mas do ponto de vista de Satya, entendeu? Eu e a Wanda compartilhamos a mesma existência como consciência pura. Então, a unidade é compreender que todas essas expressões pluralísticas do universo manifesto nada são que eu mesmo, a consciência universal, original, pura. Isso é uma realização que, se a gente coloca os bois, o boi por trás da carroça, assim que a gente diz, né? Ela não produz o resultado desejado. Tem que ser uma progressão gradual de compreensão, que no final você diz, ok, agora eu compreendi, tudo sou eu, tudo é a consciência, e não preciso mais discriminar nada, porque eu vejo eu em tudo, entendeu? Então, a discriminação tem somente o propósito de separar ou desfazer essa confusão entre você, a consciência e a sua mente, entre você, a consciência e a sua experiência. A menos que isso ocorra claramente, você jamais vai desenvolver essa convicção da sua real identidade como consciência pura. Você vai continuar identificado com a mente, continuar identificado com a sua experiência. Então, essa discriminação é fundamental, é necessária, e ela só é possível através da negação de realidade a tudo aquilo que aparece como fenomenalidade. Objetos fenomenais. Tudo que aparece para mim, entendeu? Eu tenho que te excluir. Até que um dia eu chego, ok. Agora eu não preciso de excluir os aspectos pluralísticos da minha existência, porque eu já desfiz a confusão. A confusão já foi resolvida, e agora eu sei que eu sou a consciência, tudo é a consciência, e ainda assim a consciência, através do poder de Maya, ela se apresenta nessa ordem de realidade pluralística como infinitos números de nomes e formas. Então, o James tem uma expressão que ele diz oneness, non-duality is not sameness. Ele gosta de dizer a não dualidade não é a igualdade. Entendeu? A não dualidade, ela abrange a dualidade também. Entendeu? Nessa subordem de realidade, a dualidade aparece. Isso significa que quando você realizar a sua natureza como a consciência não dualística, o mundo dualístico dos objetos permanecem. Muitas pessoas no mundo espiritual pensam que a dualidade, vai desaparecer. Você vai caminhar de um certo modo, vai falar de um certo modo, vai começar a dizer que eu não existo, você não existe, essas coisas que a gente vê por aí, entendeu? Então, não dualidade não é igualdade. São duas ordens de realidades distintas, mas ainda assim, a gente precisa compreender, separar, discriminar o ser do ser aparente, de tal modo a compreender mais tarde que tudo é somente a consciência. Ok, gostei. Vamos para a terceira. No final do capítulo 3 do livro sobre as gunas, James diz que somos parte de uma criação consciente, que não somos criados por nós mesmos, que nosso destino é determinado por Ishvara,
a menos que o tomemos em nossas próprias mãos. O que significa tomar nosso destino em nossas próprias mãos? Que legal essa pergunta. Como é que você falou mesmo? Eram perguntas o quê? O que ela falou no início? Eram perguntas cascudas. Então, o James dizia ali que... Você pode repetir de novo a pergunta? Perdi a linha. Tá. No final do capítulo 3, sobre o livro das Gunas, James diz que somos parte de uma criação consciente. Que não somos... Tá, vamos quebrar as perguntas. Então, nós somos parte de uma criação consciente. Tá? Nós não nos criamos, e todos nós sabemos disso, né? Assim, não, eu me criei. Tem pessoas que dizem isso. Não. Eu, antes dessa vida, eu estava na luz, eu decidi essa encarnação, eu escolhi meus pais, e isso e aquilo, não, eu me criei. Né? Você vê essas fantasias no mundo New Age, entendeu? Não. Ishvara nos produz, é uma fábrica de produzir jivas, entendeu? Agora, Ishvara é um ser autoconsciente. Ele é feito de consciência, ele é feito de inteligência, de conhecimento puro. É isso que a gente chama de Ishvara, não é o cara lá em cima com a barba longa que vê e faz as contas de quem pecou e quem não pecou, não. Ishvara é a inteligência que projeta, que desenha o universo, que imagina o universo, né? É a causa inteligente, é a causa energética, é a causa material, é o universo material e é as leis profundamente inteligentes que governam essa realidade aparente. Todo o conhecimento científico nosso são conhecimentos minúsculos das leis naturais de Ishvara, que aqui e ali a gente consegue compreender um pouquinho, o mínimo, entendeu? E às vezes a gente tem que revisar a nossa compreensão. A gente observa e daqui a pouco já não era bem assim, é bem assim. Então, aquilo que a gente sabe em termos de conhecimento não é nada. Aquilo que a gente tem de inteligência não é nada, porque Ishvara é esse living being, esse conscious being, esse ser consciente, vivente, feito de pura inteligência, puro conhecimento, que projeta, que mantém, que recicla, que governa. Tudo isso através de sua inteligência absoluta, entendeu? Então, Ishvara é esse consciente, feito de pura inteligência. Né? Ele nos cria, ele produz, né, as nossas vasanas, e a gente vem aqui, mas ele teve uma simpatia pelos jivas humanos. Parece que ele começou a criar jivas, aí um dia ele criou um jiva que teve esse senso de autoexistência e começou a dizer assim, não, eu quero escolher aquilo que eu quero escolher. Eu não quero escolher somente aquilo que meu corpo causal me diz. Né? Todos os outros seres vivos, eles têm um certo poder de escolha, mas não têm um poder de escolha, porque eles escolhem aquilo que a natureza deles compele eles a fazer. Eles seguem a natureza deles. Eles são programados através do corpo causal de agir e responder aos estímulos do meio ambiente de um certo modo. Mas quando o ser humano, o jiva humano chegou, não somente nós temos essa tendência natural, esse programa natural de responder aos estímulos como um ser humano, né? A gente jamais responde a um estímulo do meio ambiente, a gente se esquece que a gente é o ser humano e a gente responde como se eu fosse um gato, né? Ou como se eu fosse um cachorro. Eu estou ali, o Fábio está ali com a esposa dele, no meio da noite ele esquece que é um ser humano e ele responde como se fosse um leão, ele come a esposa dele. Né? Então, não ocorre nunca. Nós somos programados para responder aos estímulos como seres humanos. Essa é a nossa natureza, o nosso programa causal. Né? Mas, além disso, nos seres humanos, Ishvara propiciou a nós a possibilidade de escolhermos conscientemente
aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Então, essa capacidade, a gente chama isso de livre-arbítrio ou inteligência humana, né? Essa capacidade de escolha é que distingue o ser humano de todos os outros seres humanos. Então, Ishvara nos cria, Ishvara nos governa, nos opera, próprio como fantoches, né? Puppets in the string, né? Fantoche no fio. Mas esse fantochinho que nós somos, de qualquer modo, desenvolve aquilo que nós chamamos de poder de escolha, ou livre-arbítrio. Então, nós somos um fantoche que podemos dizer sim ou não a determinadas tendências que nos foram impostas através do nosso prova da karma. Senão, não seria possível a evolução espiritual, a evolução humana, individual. A gente só pode evoluir porque a gente tem a capacidade de dizer, não, eu não quero responder a esse programa que Ishvara me deu nessa vida. Entendeu? Eu comecei a conectar os pontos aqui e resolvi que eu quero ir de encontro, eu quero nadar contra a corrente. O que é nadar contra a corrente? É dizer não a essas vasanas baseadas na auto-ignorância, absolutamente auto-insultantes, auto-limitantes, autodestrutivas, que nos estagnam, como se diz? Nos torna estagnados. Que produz essa estagnação, entendeu? Etc. Então, nós temos a capacidade de dizer não ao nosso programa de Ishvara. Isso é o que nos propicia a evolução espiritual. Simplesmente, eternamente reciclando vasanas. O que é vasanas? Vasana é uma tendência, são os meus likes e dislikes, meus quereres e não quereres, gostos e desgostos. Se nós chegamos aqui com a nossa carga, o nosso programa de vasanas, que é o que eu quero e o que eu não quero, o que eu gosto e o que eu não gosto, e se a vida fosse simplesmente operar segundo esses princípios, rajas e tamas, né, a gente simplesmente estaria reciclando, né, essas energias, reforçando elas, e simplesmente a gente nunca sairia do lugar. Né? A gente chega aqui e o que a propósito é o caso da maioria dos vivos humanos. Né? Nós estamos falando aqui num grupo de elite, pessoas altamente espiritualizadas, pessoas que chegaram ao Vedanta, mas, em geral, as pessoas não fazem outro que viver dentro desta samsara chakra, essa roda viva de nascimento, vida, morte e reencarnação. Vasanas, desejos, ações. Vasanas, desejos, ações. Vasanas, desejos, ações. A gente recicla, né, esse material vassânico, né, e a gente simplesmente vive segundo essa tirania, as nossas vasanas. Mas para aqueles vivos com a capacidade de exercer inteligentemente o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolha, somente então a evolução espiritual é possível. Né? Então a gente pode começar a questionar as vasanas que nos foram dadas por Ishvara e dizer não a Ishvara. O James adora dizer isso. Você tem que aprender a dizer não para Ishvara. Né? E a verdade, entendeu? Ishvara é aquilo que nos governa, todas essas vasanas pressionando a gente. Né? Então a gente tem a capacidade de dizer, Ishvara, tudo bem, eu estou repetindo esse padrão já há 35 anos, entendeu? Não está me favorecendo, não está produzindo a minha evolução, está produzindo sempre karma, mais conflito, mais confusão. A minha vida nada mais é do que resolver karma. Então a gente vai dizer, chega. Entendeu? Em inglês a gente diz, have been there, have done that. Have been there, eu já estive lá, já fiz isso, chega. Então essa é a capacidade que nós temos de compreender, né, esse mecanismo de vasanas, tendências subconscientes, desejos conscientes e ações, né, condicionadas por esses desejos, e começar a querer sair fora desse círculo vicioso,
alimentado, se diz assim, retroalimentado, que nos escraviza, né? Então, é um dizer não para Ishvara. E você volta na pergunta, na segunda parte da pergunta, Wanda, por favor. Tá. Bom, e aí, né, a primeira parte é que James diz que nós somos parte de uma criação consciente, que não somos criados por nós mesmos e que nosso destino é determinado por Ishvara, a menos que o tomemos em nossas próprias mãos. Essa é a bênção desse corpo humano, né? Nós temos a capacidade de destruir o planeta, mas a gente tem a capacidade também de transformar as nossas vidas, entendeu? De tal modo a reconhecer a nossa real natureza, a nossa real identidade, a consciência pura. Então, essa é uma dádiva, né? É uma bênção que nós temos de receber esse livre-arbítrio. Mas poucos de nós exercitamos essa dádiva, essa bênção, né? De exercitar o livre-arbítrio de modo inteligente. Quase todos nós o exercitamos solo para fins de satisfazer os nossos desejos egóicos, pessoais. O Marcos Lobe comenta, tomar o nosso destino em nossas próprias mãos seria reprogramar nossas vasanas? Sim, a mesma coisa em uma linguagem diferente. A gente começa a dizer não a essas vasanas. Essas vasanas é o programa que Ishvara nos deu, né? Então a gente começa a dizer não a essas vasanas e a gente tem que sublimar aquelas energias, a gente tem que transcender aquelas energias. De qual modo? Quando aquelas energias elas nos operam, a gente tem que ter a capacidade de sublimá-las, compreendendo que a mesma energia pode transformar essa emoção de desejo em devoção e gratidão pela oportunidade de viver essa compreensão do que é o Ishvara, a compreensão do relacionamento entre Jiva e Ishvara, e a capacidade que nós temos de Ishvara. Eu compreendi o jogo aqui, entendeu? Um jogo de xadrez. Um jogo de... Como é que se diz? Quebra-cabeça? Não, esqueci. Então, a gente tem a capacidade de dizer não e dizer, ok, não, eu vou agora sublimar esse desejo e vou transformá-lo, essa emoção, em devoção e vou responder segundo o Dharma a esses estímulos. Se eu tinha um desejo por uma coisa que realmente eu tinha esse desejo, e sempre cria karma, sempre cria problema, não faz bem a mim, não faz bem aos outros, aí eu chega, agora eu compreendi, eu vou sublimar, vou transformar essa emoção em devoção, respondendo em harmonia com o Dharma, em harmonia com o campo, transformando aquilo e fazendo de modo, nós estamos indiretamente reprogramando a nossa carga de vasanas, né? Corpo microcosmo causal. Nosso corpo causal ele vai sendo transformado. Vocês entendem por que o crescimento espiritual é gradual e requer trabalho, dedicação e tempo? Ninguém nos dias de hoje quer trabalhar, é por isso que ninguém vem para o Vedanta. Todo mundo quer ter essas fantasias que eu escrevi algumas coisas ontem em relação a isso. Todo mundo pensa que um mestre vai fazer o trabalho para mim, uma transmissão de Shakti, de energia, ou tem alguma coisa esotérica que o mestre está fazendo para mim, vai me livrar, vai me libertar, etc. Ninguém se dá conta, ninguém quer se dar conta que cada um de nós, somente nós podemos assumir a responsabilidade de nossos destinos e reprogramar o nosso corpo causal de tal modo que ele seja condizente ao reconhecimento do ser. Como diz a própria pergunta, a parte final, como é que é a parte final da pergunta? Ele pergunta o que significa tomar o nosso destino em nossas próprias mãos. Nossas mãos. Isso aí diz tudo. O único modo é nós assumirmos essa responsabilidade, tomarmos o nosso destino em nossas mãos, começarmos a dizer não a essas vasanas arraigadas, compulsivas,
baseadas na alta ignorância, que produz somente papa karma, conflito, agitação mental, perturbação, a gente começa a reprogramar e a gente começa por assumindo, né, o nosso destino em nossas mãos. Muito bem dito, como quase tudo que o James diz, ele diz like, na mosca, né? É um ótimo escritor também. O André comenta se então a função do livre-arbítrio no Jiva seria somente para ele evoluir espiritualmente, no sentido de despertar, ou se não tem realmente livre-arbítrio, e se ele só pode, se o Jiva só pode ir contra a corrente de Ishvara se for para evoluir, nesse sentido, de despertar, de acordar. O propósito, as escrituras dizem que o real propósito do universo é criar um campo de ações, né? O Mitya muitas vezes é referido como campo de ações, field of action. O propósito da criação é criar um campo de ações no qual os jivas podem operar, transacionar e processar o seu karma. Então, processar o seu karma é possível de modo positivo através do exercício inteligente do nosso livre-arbítrio. A gente inteligente, a gente começa a exercitar o nosso livre-arbítrio e fazendo assim, a gente começa a evoluir. Nesse processo a gente desenvolve preparação mental, qualificação e a realização, né? A gente vai purificando, compreendendo, assimilando and freedom, moksha. Então, o propósito da vida é esse, é o de essa projeção, a ignorância, que é a composição de rajas e tamas operando no intelecto do jiva humano. Veja bem que a libertação, é por isso que as escrituras védicas dizem que a encarnação humana é a encarnação mais elevada, é o pico da evolução dos jivas, né? Então, somente no corpo de um jiva humano nós temos essa capacidade discriminativa, capaz de exercitar o nosso livre-arbítrio de modo inteligente, e quando a gente menos espera, a gente já não está mais interessado em segurança, prazer, fama, prestígio, essas coisas. Quando a gente vê, a gente está interessado em Dharma, né? É o primeiro passo, né? Antes a gente queria todas essas coisas que o mundo oferece, agora a gente quer Dharma. Eu quero seguir as regras, eu quero ter peace of mind, paz mental, uma mente satívica, tranquila, contemplativa, meditativa. E aí a minha capacidade de contemplar vai se desenvolvendo, e quando eu menos me dou conta, eu estou investigando aquilo que eu sou, quem eu sou, por que isso? Aí quando você vê, o Vedanta chega na sua vida, e o Vedanta não vai dizer para você, simplesmente fique perguntando quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Não, o Vedanta vai dizer, ei, você agora chegou no ponto que você está perguntando quem você é, né? Então, vou dizer para você, você é a consciência universal, ilimitada, infinita, eterna, sempre presente, sempre free, sempre livre. Aí você diz, opa, ótimo, eu estou querendo me livrar desse senso de limitação, e você me diz que eu sou já livre. Mas muito simples, mas agora você tem que desenvolver convicção de conhecimento, convicção de compreensão daquilo que você é. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente chama de nididhyasana, reflexão, contemplação e resolução das nossas dúvidas. Aquilo que nos separa da nossa libertação são as dúvidas que nós temos. Será que essa história da escritura é verdade mesmo? Será que esses caras ficam jogando conversa fora, inventando toda essa história, entendeu? Será que existe mesmo, né, uma condição de tranquilidade e de paz derivada desse conhecimento, desse autoconhecimento? Então, essas dúvidas precisam ser resolvidas, essas suspeitas precisam ser expostas e resolvidas. Uma coisa curiosa que ocorreu no meu seminário na Índia, em janeiro, é que nós éramos em 25, e tinham diversas pessoas que estudam com James, o Ramji, da 5, 10 anos, 15 anos, elas vieram no meu seminário.
Então, depois de 3, 4, 5 dias, algumas dessas pessoas, nós estávamos trabalhando um texto chamado Viveka Chodamani, altamente avançado como texto, discriminando o Satya limite o tempo todo, 3 semanas discriminando o ser da mente, o ser da experiência. Então, a gente fazendo isso, aí algumas das pessoas do grupo começaram a expor as dúvidas, as suspeitas em relação ao Vedanta, que eles jamais se permitiriam de expor na presença de James. Foi super legal. Porque era eu e não era o James é aquela autoridade que, de certo modo, produz um senso de como é que se diz quando se sente intimidado, né? Produz um senso de intimidação. Esse guru famoso, etc. Escreveu diversos livros, todo mundo conhece ele no mundo, etc. Então, comigo não. É o Naga, é o Arlindo. As pessoas se sentiram à vontade de expor as suas dúvidas em relação ao Vedanta, muito embora eles estivessem já com Vedanta e James há 5, 10 anos. Então, foi super legal, porque tudo isso veio à tona e a gente pôde trabalhar todas essas dúvidas, entendeu? Então, essas suspeitas, essas dúvidas, são parte daquilo que a gente chama de Nididhyasana, a constante aplicação e resolução das nossas dúvidas no dia a dia. Isso a gente também chama de assimilação constante do conhecimento. Quanto bateria tem? Está cheia ainda, né? Então, nós respondemos essa pergunta já, Wanda? Essa última? Sim, respondeu sim. Agora tem uma pergunta que, na verdade, são mais ou menos 3 perguntas. O que é exatamente esvaziar? Wanda, deixa eu pedir um favor a você, porque eu tô com a garganta meio ruim. Vamos tirar 5 minutos de descanso, que eu vou fazer um gargarejo, tá? Tá. Fábio, qual é a previsão aí para a semana que vem, Fábio? Eu acho que vai estar um tempinho nublado, talvez vocês peguem um pouquinho de sol, mas vai estar um tempo bom. Mas eu entro nesse mar, nem que estiver chovendo com raio. Ô, Fábio, janeiro é o mês, né? Eu não gosto de viajar em janeiro, mas é férias do menino, não tem jeito. Uhum. Uma vez eu fui para Ubatuba, fiquei 10 dias chovendo. Pois 10 dias eu fui na praia e entrei no mar. Ai, não sou obrigada. Eu não fui para ir para a praia. Mas todo dia ia lá. Aqui é o Bachuva. Né? A região de São Paulo acaba sendo isso mesmo. É o Bachuva, Caraguatatuba e São Sebastrovão. Chove demais, a serra é muito colada. Aqui é poucos metros para trás é a Serra do Mar, então precipita tudo e chove toda hora. Tá chovendo agora em maio, tá chovendo bastante. E a previsão é muito frio? Como é que vai estar? Porque eu tô vendo que você não tá de blusa, né? Aqui tá frio, tô de blusa. Assim, nunca fica muito frio, né? Aquele friozinho. Passa um friozinho em junho, julho. Agora tá tranquilo ainda. Então tá bom. É aquele tempo, né? Que você vai fazer a mala, você tem que levar roupa de calor e roupa de frio. Ai, meu Deus, meia estação. Uma blusa resolve. Isso que eu tô fazendo. Uma blusinha fina. Uma mala bem econômica. Alguém falou. Quem? Foi o Zé Roberto. Oi, Zé Roberto. A Wanda não é daí perto da sua cidade, não? Você não é perto da cidade dele, não, Wanda? Não, a Wanda é presidente Epitácio, né, Wanda? Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mas é muito longe? Muito longe, quase divisa com Mato Grosso do Sul, né? Tô pertinho da divisa já. Fica a 600 de São Paulo, daqui onde eu moro. São Paulo a Ubatuba é 200, Fábio? 250? 250 por aí.
É longe. Tem gente que vai vindo do sul, a Sarri Devi. Ó, pra você ter uma ideia, ela comprou as passagens de avião lá dela, saiu muito mais barata que as minhas aqui de São Paulo, indo pro mesmo estado, né? Muito mais barata. Eu não entendo essas companhias de aviação. É pela Azul que você vem, né? Não, pela Gol, porque a Azul desce lá em Campinas. Aí de Campinas eu tenho que vir até São Paulo, de São Paulo até Ubatuba. Aí eu optei pela Gol, vou descer em Guarulhos. Eu tive aí na tua cidade, eu fui pela Azul. Então, a Azul desce aqui no aeroporto daqui. Agora, se eu for por ela, vai descer lá no Viracopos, de Campinas. Isso. Então, quando que você teve aqui em Prudente? Ah, não, isso faz tempo já. Ah, faz tempo. 2, 3 anos, talvez, mais até. Tava calor? Ah, aí é quente pra caramba. Nossa, é o sertão. É muito quente. Tava bem quente. Eu não gosto desse calor aqui. Faz 4 anos que eu tô aqui. Eu morava numa cidade muito mais gostosa, fresquinha, que é Assis, mais pra cima, da próxima ao Paraná. Sim. Ah, lá era gostoso. Eu gostava do clima de lá. Aqui a gente derrete no calor. Mas enfim. A Daiane tá perguntando quantas pessoas no seminário. Eu até perdi a conta, porque... Ah, teve mais inscrição, viu? Acho que a umas gente... 27, 28? Acho que não, acho que 25. Mas e essas pessoas que vão com Arlindo? Você não tá contando? Nem com Arlindo? Não, mas temos 19 inscritos, agora surgiram mais 2, assim, inscritos que vêm de fora, né? A Pradipa vem junto com o Naga. E eu acho que ao todo vai dar uns 25. Eu vou contar direitinho hoje. A Ruth só com o filho dela. Não vai trazer mais ninguém. Ele faz tempo que a gente falou com ela sobre isso, ela disse que ele viria, né? Eu acho que deve vir. Eu acho que ele deve vir. Eu vou falar com a Ruth sobre a questão da casa, tudo. Tem algumas coisas para combinar, né? Para deixar em ordem. Então, eu tava vendo lá as pousadas, não sei como o pessoal tá se organizando, mas daquela lista lá que você passou, a mais próxima é aquela lá, Recanto dos Amigos. Não, a Schilder eu nem vi. Eu não cheguei a ver. Por que eu não vi? Ah, porque que eu ligava, ninguém atendia. Ah, eu não tive tempo de conferir o que realmente tá rolando, o que não tá, né? Não, a Schilder é a mais perto, mas eu liguei no telefone várias vezes. Assim, ninguém atendia. Talvez eles mudaram o número e não mudou no site. Pode ser. O que eu achei. Aí eu fiz naquela Recanto dos Amigos, que é mais perto, acho que fica 2 quadras. As outras, embora na mesma avenida, porque eu acho que é um avenidão, né? É a Avenida da Praia. Mas aí elas ficam assim, a 15, 11 minutos a pé. Isso. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai ter aqui, né, um negócio bem simples e o bairro do Perequê, a casa em si, né, ou como a gente vai fazer, não estamos fazendo em nenhum centro de eventos, né. O bairro do Perequiaçu é um bairro um pouco mais desestruturado, vamos dizer assim, né. Mas tem as suas pousadinhas por lá. Tem outro chazinho, Nara? Então são essas pousadas próximas ali que a gente que eu peguei o endereço pelo Google e eu fui descartando. Eu lembro que eu entrava nos comentários, né? Porque tem uma coisa das pessoas comentarem a respeito das pousadas e eu descartava aquelas que o pessoal comentando, quarto sujo, comida ruim. Peguei essas referências que eu vi bons comentários ali para todo mundo circular a pé, né? E restaurante, tem perto? Isso eu vou ver, vou dar uma pensada nessa questão e circular por ali para ver qual vão ser as melhores opções agora, essa semana. Porque essa pousada, ela oferece café da manhã. As outras não oferecia, até por isso que eu optei por ela e por ser mais perto. Os hostel, eu nem liguei para ver, porque, eu sei que é baixa temporada, mas dá um medo de uma galera, assim, que fica fazendo festa, né? Eu já fiquei em hostel. Vai um pessoal que faz bagunça. Nos velhos tempos, eu até saía do meu quarto, ia lá, oi, tudo bem? Pá, já tava no meio da festa, né? Mas hoje não. Hoje eu quero sossego.
Eu penso isso, né? Num propósito que a gente vai estar aqui, de repente ter uma noite com hino, né? Que o hostel se permite isso, né? Então, a galera, enfim, solteira. A Daiane está comentando que chegou a ver com o hostel. Você viu o preço, Daiane? No Recanto dos Amigos, tava 80 diária, mas tem café da manhã. Naquelas outras opções, canoa, não sei o que, as outras, tava 60 a diária, mas não oferece café da manhã. Eu acho complicado, assim. Eu, pelo menos, acordo morrendo de fome, né? E sei lá se é fácil achar padaria, você fica naquela, né? Tem padaria por perto, ó, ela comentou que é 130 o quarto privativo do hostel, para ficar no quarto privativo. Ah, meio caro, hein, Daiane? Não sei não, hein? Eu vi privativo nas outras, essas mais distantes, R$60. E lá na dos amigos, R$80 o privativo, a diária. Tem pousada que é mais barato que isso. Mas tem translado, buscam na rodoviária. Ai, não sei. Ah, tá. Não sei se. Eu não sei se vai compensar. Às vezes um taxinho assim não é tão caro, né? Porque deve ser. Táxi é meio caro aqui, sim, viu? Porque é turístico, né? Táxi é meio caro. Os caras não têm muito cliente aqui ao longo do ano, aí quando vem para pegar, levar turista na rodoviária, eles cobram bem. Tem uma taxação aqui do município que é mais alta que São Paulo, por exemplo. Uhum. Mas dependendo dos horários, o pessoal vai falando ali pelo WhatsApp, eu estando... A Sarri tá falando que tá Por aí eu já 130 o pego. recanto. Sarri, será que você soube negociar, querida? Porque eu negociei. Eles mandaram um valor lá e eu fiquei no tirateima ali pelo Zap. Rajas não tem preguiça, né? Vai dormir na praia. Fiquei lá, imagina, é baixa temporada, ainda vai estar frio. Não, vamos conversar. Vai daqui, vai dali. E foi caindo, foi caindo. Nagar voltou. Ok. Fábio, você lembra da Pradipa? Eu falei que a Pradipa, minha amiga... Oi, Pradipa, lembro sim. Opa, lembro. Tudo bom? Como está? Tudo certo. Tudo bem. Estará aqui conosco? Com certeza. Com certeza. Muito bom. Que ótimo, que ótimo. Então, o meu último ano no Brasil, eu morei aqui no sítio da Pradipa, em Piedade, entre Piedade e Sorocaba. Que ótimo. Então vamos lá. Wanda? É a próxima, né? Peraí, deixa eu ver qual que é a... tá. Então, 3 perguntas em uma. O que é Svadharma? Que é what? O que é o Svadharma? De onde vem o Svadharma do Jiva? Se é de Ishura, de suas vasanas ou de seu karma? E existe algum critério, uma dica, enfim, que possa me revelar qual é o meu Svadharma? Estar bem com a minha própria vida e com o que eu faço seria um apontador disso? E se sim, como não confundir esse bem-estar que eu possa estar sentindo, por exemplo, com comodismo? Sim. Não confundir o bem-estar que você está sentindo com comodismo é uma coisa fácil de distinguir e cada um de nós é capaz de fazer isso, né? Muito simplesmente, né? Quando é comodismo, a gente vai estar experimentando uma condição mental chamada de tamásica, entendeu? De noia, de apatia, de preguiça, etc. E quando nós estamos bem com nós mesmos, a gente experiencia clareza mental, satisfação, alegria, etc. Agora, o estar bem com você mesmo é um bom indicador de que você está vivendo segundo o seu Dharma fundamental, o seu Swadharma, que nada mais é do que o seu programa, o seu
a sua natureza aparente primordial. Essa questão do Swadharma é uma questão muito, muito sutil, e realmente essa é uma pergunta profunda. O que é o Swadharma? Quem nos propiciou esse Swadharma? Né? Então, o Swadharma, fundamentalmente, é a nossa natureza secundária mais primordial que existe. Então, veja bem, eu estou falando da nossa natureza primordial. A natureza primordial secundária, não a nossa natureza fundamental original. Como nós sabemos, a natureza fundamental de todos nós, essencial, é a consciência. Mas como jiva, como indivíduo, né, nós todos possuímos uma natureza secundária. O que é essa natureza secundária? Ela é definida através da constituição do nossa construção corpo-mente, nosso corpo sutil, que é condicionado pelo nosso corpo causal. Então, essa construção corpo-mente, ela tem um desenho de construção específico que faz cada um de nós termos uma signature, ou um aspecto, uma característica singular, uma característica única. Né? Ninguém é jamais construído igualmente como o outro. Nenhum floco de neve é idêntico ao outro nas montanhas do Himalaias. Né? Então, do mesmo modo, nós temos essa construção corpo-mente mais fundamental, mais essencial. E quando nós vivemos em harmonia com esta construção, nós vivemos de modo mais tranquilo, mais sereno, mais harmonioso, mais em paz. Então, a ciência do Dharma é completa, porque nós temos que constantemente levar em consideração os Dharma universal, né? Toda vez que nós estamos interagindo com o mundo, nós temos que levar em consideração os valores universais, o Dharma universal, o Dharma situacional, porque em alguns momentos, o Dharma universal, por exemplo, é aquele de você não cortar a barriga de ninguém. Você não pode pegar uma faca e cortar a barriga de ninguém. Mas em algumas circunstâncias, o médico corta a barriga de uma pessoa para fazer uma cirurgia de apendicite e salvar a vida do indivíduo. Então, constantemente nós temos que estar organizando ou discriminando e considerando o que é o Dharma universal, o que é o Dharma situacional e o que é o meu Swadharma. O meu Swadharma é como eu posso responder em harmonia com os valores universais, os valores situacionais e, ao mesmo tempo, em harmonia com a minha natureza aparente, a minha natureza fundamental secundária como jiva. Então, o que é esse Swadharma, essa natureza secundária aparente? A gente pode dizer que é o programa que Ishvara nos construiu, em outras palavras, que é o corpo de vasanas que a gente tem. Então, esse é o meu Swadharma. Então, o meu Swadharma, por exemplo, eu nasci na favela ali da Rocinha. Meu pai era bêbado, minha mãe era prostituta, meu pai virou ladrão, acabou na cadeia, minha mãe engravidou, depois eu nasci e agora eu sou criminoso ladrão. Então, meu Swadharma é de ser criminoso, de ser ladrão. Esse é o programa que eu recebi de Ishvara. Então, Ishvara é o bom e o mal, né? É o Dharma e a Dharma. É tudo. Então, esse é o meu programa fundamental. Então, nós temos esse programa fundamental, o que é a minha construção, a minha tendência natural como indivíduo, né? Então, algumas pessoas têm umas tendências para arte, outras pessoas têm tendências para ciências exatas, outras pessoas têm tendências religiosas, outras têm tendências espirituais, outras têm tendências criminosas. Você ouviu falar da coisa assim, eu tenho uma mente criminal? Já ouviu falar essa expressão? Em inglês, era muito comum dizer assim, this guy... Mas tinha um período na minha vida, quando eu era jovem, que it used to be cool, era cool, to dizer, I have a criminal mind, that guy has a criminal mind, you know? Era quase como se fosse legal dizer isso, entendeu?
porque eu não quero seguir as regras, etc. Era rebelde, etc. Então, cada um de nós tem uma certa tendência natural, né? Aquilo que nós naturalmente podemos desenvolver ou nos expressarmos de modo fácil, harmonioso e relaxado, e as coisas se movem de modo tranquilo, os conflitos são reduzidos toda vez que nós estamos adequados, a nossa vida é adequada com esse programa inicial. Então, esse programa, a gente pode dizer que é o programa que nos foi dado das Vasanas, esse é o programa inicial que Ishvara nos deu. Mas o nosso programa de vida, ele é dividido em dois aspectos. Nós somos uma função das nossas vasanas da vida passada, ou em linguagem científica, nós somos genética. Em linguagem espiritual, nós somos vasanas de vidas passadas, aquilo nós chegamos aqui assim. Meu pai era um criminoso, minha mãe era uma prostituta, os dois eram ladrões, etc, etc. Eu nasci assim, entendeu? Então, essa é a minha natureza primária. Eu nasci com esse corpo de vasanas. Mas nós somos também, a nossa natureza fundamental, ela é em constante modificação através do contato com o nosso meio ambiente. Vou contar uma história que ilustra muito bem esse exemplo que eu disse da favela. Quando eu estudava engenharia no Rio, eu tive um amigo meu que ele morava, eu era de Niterói, e esse amigo meu era do subúrbio de Niterói, e ele morava numa favela desse subúrbio de Niterói, entendeu? Ele ralou muito, ele teve que lutar muito, ele viu os amigos de infância dele, todos eles matarem, morrerem. Ele me contava essa história naqueles barzinhos de sexta-feira, fazendo samba na caixa de fósforo, ele ficava bêbado, me contava toda essa história da vida dele. Então, ele viu tudo isso. Ele, de algum modo, ele teve uma força, uma tendência, atrás disso tudo, de dar a volta por cima. Ele arrumou um emprego público, aí depois passou para o meio expediente, começou a estudar engenharia, foi indo, ele transformou a vida dele e, como resultado, ele modificou o Swadharma dele. Então, o Swadharma dele, que era uma tendência de virar um criminoso e morrer precocemente, como todos os seus amigos, ela se modificou porque nós somos um produto do nossas vasanas de vidas passadas, mas o nosso condicionamento que nós adotamos no nosso meio ambiente. Em outras palavras, nós somos um resultado de genética, mais a programação que nós desenvolvemos no contato com o nosso meio ambiente, né? Então, o meio ambiente dele era um meio ambiente muito negativo, nocivo, era a favela, mas ainda assim ele começou a olhar para cá, olhar para lá e começou a se relacionar com outros meios, arrumou um emprego, teve uma ambição e foi transformando a vida dele. Então, o Swadharma dele, que era um Swadharma destinado a morrer precocemente como um criminoso, foi se transformando. Isso para dizer que existem dois aspectos do nosso Swadharma. Aquilo com o qual nós nascemos, as nossas tendências subconscientes, das vasanas das vidas passadas, e a nossa tendência desenvolvida nessa vida passada, através do constante contato com o nosso meio ambiente. Em outras palavras, nós somos as tendências de vidas passadas, mas todas as modificações daquelas vasanas através da constante interação com o campo de ações. Em Mitya, nada permanece estático, nada permanece o mesmo de um momento ao outro. Até mesmo o nosso Swadharma, nessas tendências mais primordiais, como construção corpo-mente, elas se modificam constantemente através do contato com o nosso meio ambiente. Estímulo, resposta, e a gente vai ligando os pontos, conectando, entendeu? Analisando, interpretando, discriminando, vai fazendo escolhas, vai exercitando inteligentemente o nosso livre-arbítrio e, desse modo, a gente vai evoluindo. Ou a gente começa a involuir, né? Eu conheço amigos meus que nasceram de famílias classe médias boas, positivas, né?
mas de qualquer modo se envolveram com a droga, isso e aquilo, viraram bandidos, etc. Então a gente pode evoluir, depende do quanto inteligentemente ou ininteligentemente nós exercitamos a nossa capacidade de discriminação, discernimento e livre-arbítrio. Então, isso para ilustrar que o Swadharma é a nossa natureza secundária aparente, mais primordial, mas ela não é um fenômeno estático que Ishvara chegou e, puf, é isso. Ele deu para a gente a nossa tendência, o nosso corpo de vasanas, mas, ao mesmo tempo, ele nos propiciou o livre-arbítrio nos permite de modificar esse programa fundamental através da interação com o nosso meio ambiente. Entenderam? Então, tem dois tipos de modo de a gente ver. Agora, tem pessoas que nascem, o Swadharma do indivíduo é tão bem definido através do karma do indivíduo, entendeu? Através de vidas passadas. Um exemplo típico. O cara ele nasceu com uma tendência enorme pela música clássica. Aí o que ocorre? Quando ele nasce, ele já tem essa vasana. Quando ele nasce na família de músicos. O pai é um maestro famoso, a mãe, ela canta ópera, entendeu? E esse cara, desde pequenininho, ele já aprende a tocar piano, violino, isso e aquilo, e vai desenvolvendo essa tendência natural. Então, às vezes, essa Swadharma, essa tendência natural, ela já é tão clara a partir do nascimento, e o meio ambiente é tão propício, é tão bem encaixadinho com aquelas vasanas, que a pessoa não tem nenhuma dificuldade de identificar qual é a minha Swadharma, qual é a minha natureza aparente. Agora, veja bem, em outros casos, principalmente nos dias de hoje, no passado era muito mais fácil para nós identificarmos o nosso Swadharma, porque a vida os estímulos da vida eram menores, as possibilidades de escolha eram muito menores também, entendeu? Então, existia menos estímulos, menos possibilidades de escolha, e a gente simplesmente ia seguindo. Eu nasci, meu pai é carpinteiro, e o filho de carpinteiro aprende a ser carpinteiro, o pai morre, eu assumo a oficina do meu pai. Era uma coisa clara, bem estabelecido já de berço, né, de nascimento. Então, você tem um nascimento nobre, você sabe que você não, você tem um nascimento assim, você sabe que é assim. Mas nos dias de hoje as possibilidades são infinitas, né? Opções as mais diversas, comunicações e oportunidades. Então, nos dias de hoje é um pouco mais difícil identificar, também porque esse Swadharma se modifica, porque o campo de ações é tão dinâmico e as modificações são tão rapidamente, mas tudo aquilo que nós buscamos fazer na vida, fundamentalmente, ela tem como propósito de produzir a plenitude, a satisfação, o senso de contentamento, ilimitação e paz, felicidade. Tudo aquilo que a gente faz é com o objetivo de produzir esse purna, essa plenitude, de satisfação, de barriga cheia. Não tem nada que falta aqui. Então, a gente pode dizer que, fundamentalmente, o Swadharma de todo e qualquer indivíduo é aquele de obter a plenitude. E a gente começa tentando obter a plenitude como um assassino, como um ladrão, querendo roubar aquilo que eu quero, porque se eu obtiver aquilo que eu quero, eu me sinto pleno, cheio, completo, satisfeito. Aí, devagarzinho, a gente compreende, roubar e matar não é o modo justo, aí eu vou começar a trabalhar. Eu trabalho, mas eu fico enganando, trapaceando, manipulando, quebrando as regras, aí também não é legal, porque está criando conflito mental. Aí eu começo a adequar a Dharma. Aí eu começo a obter aquilo que eu quero, seja riqueza, segurança, prazer, mas seguindo o Dharma, mantendo uma condição mental pacífica, etc, etc. Tudo que todos os pursuits, todas as buscas na vida, tem como objetivo restabelecer esse senso de plenitude, nossa, satisfação, de paz, segurança, etc. Então, fundamentalmente, a tendência
de todos nós é o de restabelecer essa plenitude que é a natureza do indivíduo. Seja ele um criminoso, seja ele uma pessoa religiosa que segue o Dharma. Então, fundamentalmente, o Swadharma de todos nós, na medida que o nosso Swadharma, até mesmo aquele do músico, ele vai evoluindo até que um dia ele vai sublimar aquela paixão pela música e ele vai transformar aquele desejo num desejo de conhecer a real identidade daquele ser que ele é. Então, fundamentalmente, o Swadharma de todos nós, ele vai sempre culminar nesse desejo final, nessa tendência natural final que a gente chama mumukshutva, que é o desejo ardente por saber, conhecer o propósito da vida, que é o conhecimento daquilo que é a única realidade, que é a consciência, aquilo que nós somos, aquilo que tudo é. Então, esse é o Swadharma fundamental de todo indivíduo, mas no processo de vida, né, requer um processo de evolução, tal qual nós possamos compreender que tudo aquilo que a gente sempre buscou até agora, sempre teve como objetivo único de restabelecer a minha plenitude, entendeu? Aquilo que eu sou, inteiro, cheio, completo, eterno, etc, etc. Ô Nagar, tem uma consideração que tem no livro A Essência da Iluminação que eu achei tão legal, que auxilia muito essas pessoas que sempre falam, eu não sei qual é meu talento, me sinto perdido e tal. E aí eu lembro de um parágrafo lá que o James escreve sobre a questão do esgotamento do Svadharma, do Swadharma, no sentido da pessoa já ter passado ao longo de muitas e muitas vidas pelas mais diversas experiências e encerrado muito bem diversos tipos de ofício e tal. E aí a essas pessoas resta buscar autoconhecimento. E aí elas se sentem, às vezes, inadequadas no âmbito profissional, aquele tipo de pessoa que faz diversos tipos de bico aqui e ali, nas mais diversas áreas. E aí o James fala sobre esse aspecto de, então, faça o que apareça para você da melhor maneira possível, com aceitação e entrega. Veja bem, uma pessoa chega ao Vedanta, chega em contato com James, qualquer um dos nossos professores, né, de nossa Sampradaya, de um sistema de meritório, né? Não é à toa que nós chegamos ao Vedanta, entendeu? Então, quando nós chegamos ao Vedanta, isso significa dizer que o nosso Swadharma é o Dharma de um buscador da verdade, um investigador da verdade, do conhecimento da verdade, entendeu? Então, isso já é bem claro. Então, todos nós temos isso, todos nós precisamos desenvolver outros papéis, porque nós não tivemos não é nem um benefício, nós não fomos destinados a seguir o caminho do sannyasa. O sannyasa é aquele que renuncia à participação no mundo social e não tem nenhum compromisso. Ele joga, destrói certidão de nascimento, o RG, tudo, joga tudo fora e ele é isento de tudo e ele pode viver a vida dele totalmente dedicada ao estudo, meditação e contemplação das escrituras. Nós não. Nós temos que exercer diversos aspectos do nosso Dharma, dos nossos papéis sociais. Então, entre o Dharma situacional, existe também os Dharmas que são papéis que nós assumimos, papéis sociais, né? Eu vejo isso muito como exemplo na minha vida. O meu Dharma mais fundamental, né, como indivíduo, é o Dharma de compartilhar os ensinamentos da verdade. Esse é o que eu coloco acima de todos. Entendeu? Então, se eu tenho que responder aos estímulos do mundo, do meu meio ambiente, eu priorizo sempre esse Dharma, esse meu Swadharma, como um dos agentes que promovem compartilham os ensinamentos das Escrituras. Entendeu? Um exemplo muito típico, muito ilustrativo. Eu não gosto do Brasil. Eu amo o povo brasileiro em geral, mas não gosto do Brasil. Eu deixei o Brasil quando eu era jovem,
fugi do Brasil, vim para o Brasil alguns anos atrás, deixei o Brasil quando a coisa ficou mais feia ainda, minha esposa não se adaptou no Brasil. Ainda assim, se Shuara disser que, olha, o Brasil é o chamado para você, você tem que ficar no Brasil para você ensinar, entendeu? Eu assumo aquele papel com a maior naturalidade, porque esse é o Dharma mais importante. Então, eu estava na Espanha, eu estava ensinando Vedanta, e meus planos de vida eram outros, aí aparece um outro Dharma na minha vida, que é o Dharma de pai. Minha esposa estava na Itália, eu tenho um papel de marido em relação a ela, o meu papel de professor de Vedanta é um Dharma mais fundamental, e ela sabe disso, por exemplo, ela sabe que se eu tiver que escolher entre ela e o meu destino, se o meu destino, o meu Dharma de ensinar Vedanta for conflitante com o Dharma de ser marido, eu renuncio a esse, porque esse é um Dharma mais elevado, ela sabe disso. Então, do mesmo modo, eu estava ali e eu tive que responder ao meu Dharma como pai, né? Um filho já criado, grande, de 36 anos, vai numa crise existencial devido a circunstâncias mais não imagináveis possível, né? Através do parto da minha nora, e eu tive que ir para os Estados Unidos, ficar lá, numa situação extremamente desconfortável, desagradável, entendeu? Minha nora sofrendo de uma doença raríssima chamada pós-partum psicose. Em outras palavras, ela endoidou, como ela dizia para mim. Dizia, Naga, eu endoidei, Naga, eu endoidei. Entendeu? Vivendo aquele drama, aquela emergência familiar dolorosa, entendeu? E eu tive que exercer isso porque era o meu Dharma de pai. Eu estava na Espanha, eu estava tão confortável, fazendo o meu seminário, um ambiente maravilhoso, pessoas lindas, e meu filho começa a dizer, pai, preciso da sua ajuda. Primeira coisa que passou na minha cabeça, sim, mas talvez não seja bem assim, talvez não seja tão mal, entendeu? Então, eu precisei de algumas horas para me tocar e dizer assim, hey, a coisa é séria e realmente eu tenho que sacrificar esse Dharma, e eu tenho que responder agora como pai do meu filho. Então, na vida, nós temos todos esses papéis que são aspectos dos nossos dharmas. É uma resposta apropriada numa tempística responder de modo apropriado, um tempo apropriado, aos estímulos da vida. E os estímulos, às vezes, são os mais diversos. Mais diversos. Eu deveria ter chegado no Brasil já 2, 3 semanas atrás, cheguei agora na última hora, tenho Dharma de filho, meu pai tem 88 anos me esperando lá no Rio de Janeiro, coisas burocráticas da residência. Você vê o problema de ser householder, de não ser um sannyasa? Se você não é um sannyasa, você tem certeza que você vai ter que lidar com karma eternamente. Então, a única coisa que nos resta é a capacidade de lidar com karma, né, através do conhecimento. O conhecimento da verdade, ele possibilita ao jiva, ao yani, de lidar com karma através dessa força mental e emocional que mantém a integridade de discernimento e discriminação do indivíduo, né? Que não, como se diz, que não é detrimento. Não está em detrimento. Em detrimento da sua capacidade. Acho que travou a conexão do Nagar, né? Eu acho que acabou lá a internet, né? Que ele falou que ia ter enfim, daria por um tempo, né? Bom, Arlindo, se você está nos ouvindo, sua conexão está travada, está sem imagem. Não sei se é isso. Que pena. Acho que pode ser. Pode ser a qualidade do sinal também, porque estava cortando antes, né? Tava travando. E aí, quando o tempo vira também, fica ruim, né? Aqui, pelo menos, vira o tempo, a internet fica um pouco ruim. Encerramos, então? Eu acho que sim, porque agora ele caiu mesmo, né? Não tá mais.
Dá um alô aqui, né, pelo WhatsApp para ele. Você vai. Eu tô. E aí, povo, vamos virar todo mundo sannyasi? Você tem como